1 Coríntios 11, começando no verso 1, Paulo fala: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo vós, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, se não de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Eu conheço um irmão, um amigo meu, que estava no trabalho e ele recebe uma ligação da sua esposa. E ele atende e ela está chorando. Ele pergunta o que foi, o que aconteceu. E ela responde, falou: amor, eu estava aqui na academia, correndo, e eu coloquei a Bíblia em áudio para ouvir. E eu escutei essa passagem aqui de 1 Coríntios 11 e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que achar. Eu não sei como entender isso. Eu estou sentindo que isso é muito mais, vai além de algo cultural. E esse irmão, ele comentou dizendo, quando ele escutou sua esposa falar assim, ele pensou: caramba, mas eu sou um homem radical. Se a Bíblia mandar fazer, eu não tenho medo de fazer, mas isso aqui é muito radical. Isso aqui é muita coisa. E ele conta como eles começaram a pesquisar e estudar e buscar, principalmente na história da igreja, como entendiam isso. E chegou à conclusão de que era para a mulher usar o véu, e hoje a esposa dele usa. Então, nós, na pregação, no ensino, no estudo passado, nós focamos principalmente nos versos 1 até 8, mais ou menos. E nós começamos no verso 2, onde ele fala para os irmãos, louvando eles, porque eles mantêm, eles estão guardando os preceitos. E nós vimos que essa palavra preceitos é a palavra tradição. Toda vez no Novo Testamento sempre aparece como tradição, menos aqui. Então ele está falando que eles estão guardando as tradições como ele entregou. E eu tentei mostrar para vocês que há tradições inventadas pelos homens
inventadas pelos homens, e tem as tradições que a igreja sempre praticou, que Cristo entregou. A Santa Ceia, a igreja sempre praticou isso. O batismo sempre praticou isso. E tem pessoas que querem fugir da tradição, e eu até concordo com eles que as tradições pesadas criadas pelos homens precisam ser cortadas, eliminadas, descartadas. Mas não tem como a gente fugir da tradição. Você sempre vai ter o Natal, você sempre vai ter aquele horário, aqui é às 7 horas da noite, domingo, que nós encontramos. É um costume, é um hábito. Então, para quem quer descartar a tradição, não tem como você descartar de vez. Além disso, ele está trazendo essa tradição como apóstolo, não é qualquer coisa, mas ele entrega esses preceitos no verso 2, como ele entregou, e eu perguntei a vocês, se a entrega ela vem por dentro ou vem por fora? Toda entrega vem de outro lugar. Então, é isso, no verso 2, ele já está desfazendo esse argumento de que é algo cultural, porque ele trouxe de fora. E no verso 3 e 4, ele primeiro trata o homem. Isso aqui não está apenas falando das mulheres, está falando dos homens também. E o primeiro mandamento, depois que ele fala que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, etc. O primeiro mandamento, o ensinamento que ele vai trazer em verso 4 é que o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. E eu mostrei fotos das religiões daquela época onde era comum o homem se cobrir. E até hoje isso é comum. Nós vimos, só para relembrar, o padre com a cabeça coberta, claramente contra esse verso aqui. Se a Igreja Católica é bíblica, ele tem que tirar isso da cabeça. Nós vimos de novo o padre, o Papa e o bispo. A Igreja Católica. Aqui um judeu, e ele também está com a cabeça coberta. E muçulmano, o homem na sua religião, adorando seu Deus, com a cabeça coberta. Tudo isso para mostrar que isso acontece até hoje, do homem se cobrir na sua religião. E Paulo ele está dizendo que o homem, como a cabeça da mulher, como criado por Deus, ele não pode se cobrir. Essa é a base do que Deus fez lá atrás na criação. Essa é a base. Nós vemos como em 1 Timóteo 2, quando ele fala que a mulher não pode ensinar, ele vai falar por quê. Vamos para lá rapidinho, só para relembrar, 1 Timóteo 2, ele fala em verso 12, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade, etc., mas que esteja em silêncio. Por quê? Aí ele dá um motivo. Primeiro, foi formado Adão, depois Eva, então a ordem da criação. Segundo, verso 14, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, ele traz esse ensinamento baseado no que aconteceu lá no início. Ele não está dizendo, na nossa cultura é assim que nós fazemos. Essa não é a base, é o que aconteceu lá no início. E pessoas vão eles vão descartar tudo isso, dizendo, não, isso aí é cultura. E 1 Coríntios 11, também cultura. Mas tem igrejas que vão falar, não, isso aqui, mulher não pode pregar. Aqui não. Por quê? Porque está escrito aqui. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Mas se você pega essas pessoas e leva elas até 1 Coríntios 11, vão dizer, não, isso aí é cultural. Só que ele está dando
a mesma base, né? A criação, a ordem das coisas. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Então eles acabam, não que seja a intenção deles, eu não estou aqui para criticar eles ou colocar eles para baixo, mas acaba sendo uma hipocrisia, uma cegueira na sua aplicação e entendimento da palavra de Deus. E eu citei o Robert Sproul, um pastor reformado da igreja presbiteriana que faleceu faz pouco tempo. Ele fala: se algo transcende os costumes locais, são aquelas coisas que estão enraizadas e ordenadas na criação. É por isso que fico muito receoso em ser negligente com essa passagem. Então, nós precisamos reconhecer que a base aqui é além da cultura. As razões, a lógica vai além de cultura. É isso que eu queria trazer na primeira pregação e cortar aquele argumento que fala que isso é só cultura. Porque se isso é só cultura, então quais outras coisas são cultura? Quais outras coisas nós temos a liberdade de rasgar das nossas Bíblias? Nós vemos o significado de orar e profetizar em 1 Coríntios 14, versos 1 a 3, ele fala que aquele que profetiza fala para edificação, exortação e consolação. Isso é o profetizar. Então, primeiro você ora com Deus, você conversa com Deus, e profetizar é falar de Deus para os homens. E a conclusão, eu terminei a pregação falando que a conclusão é que se negamos isso como algo apenas para eles, Coríntios, estamos negando que este ensinamento está baseado na criação do homem e mulher na imagem de Deus. Estamos negando que este ensinamento está baseado na ordem da criação de Deus. Ele fala, primeiro fez o homem e depois a mulher. Estamos negando que este ensinamento está baseado na manifestação da glória de Deus, e estamos negando 90 a 95% da história da igreja. Eu trouxe citações do Jonathan Edwards e muitos, Martim Lutero, que eu trouxe, que nós vamos ver mais para frente. Mas nós vamos hoje começar no verso 7. Ele fala, o homem, pois, ele vai repetir o que ele disse no verso 4. O homem não deve cobrir a cabeça, de novo, o homem, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. E como eu falei na pregação passada, o homem, sendo a glória de Deus, nós queremos que a glória de Deus seja manifesta. Não que eu seja a glória, que eu recebo a glória, mas o homem, sendo a glória de Deus, ele não pode se cobrir, se esconder. Isso é o significado da palavra cobrir, secreto. Ele não pode se esconder, mas a mulher que é a glória do homem tem que estar escondido. Porque nós queremos glorificar a Deus, não é? Não é isso que nós queremos? Nós queremos honrar a Ele, o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu e nos lavou, e está nos levando aos céus. Nós queremos, os nossos corações devem pular com alegria, com esse desejo ardente de glorificar a Deus. Então, ele fala que o homem, sendo a glória de Deus, ele não deve cobrir a cabeça. Ele não fala, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque na nossa cultura, ele não fala, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque aí em Coríntios, ou na sua cidade, não, ele não fala nada disso. E no versos 8 e 9, ele dá o motivo da mulher, da mulher ser a glória do homem. Ele fala, o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. É por isso
que a mulher é a glória do homem. No verso 9, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. É por isso que a mulher, ela é a glória do homem. Mas o homem, ele foi criado na imagem de Deus para a glória de Deus. O chefe índio lá na Amazônia, caçando macaco, ele foi criado na imagem e glória de Deus. O cara rico, negociante, investidor em Wall Street, imagem e glória de Deus. Os nossos políticos, por mais corruptos que sejam, eles foram criados na imagem e glória de Deus. E o dever do homem é representar essa glória. O dever do homem não é manchar isso, mas no seu pecado ele mancha. E você começa, presta atenção, você começa a entender por que o mundo quer acabar com a masculinidade dos homens. Porque o homem é a glória de Deus. Ele é esse representante. Mas nós vemos essa opressão, esse caminho, força aí, varrendo o mundo, querendo diminuir os homens, querendo tirar sua masculinidade, homens que não sabem ser responsáveis mais, não sabem lutar mais, não sabem conquistar mais, são meio efeminados, não são aqueles homens que eram como antes. Satanás, ele tem essa missão de diminuir o lugar do homem. Eu não estou falando de homem, aquele homem forte que xinga a esposa, fala mal dos outros, forte, ninguém responde para ninguém. Não, estou falando de um homem cristão, um homem que toma responsabilidade, que toma o seu lugar, que faz o seu dever. Esse tipo de homem que glorifica a Deus está sendo cada vez mais atacado, porque ele é a glória de Deus. E eu quero, em tudo isso, dizer aos homens: levantem, levantem. Nossa geração precisa de homens. Homens. Homens que tomam uma postura e uma direção. Porque ele fala que a mulher, o homem é a cabeça e a mulher, então ela é o corpo. Imagine um corpo sem cabeça, tentando ir para algum lugar. Não dá certo. Precisa de uma cabeça. Então é uma chamada para homens. Mas ele fala que a mulher, ela é a glória do homem. Como eu já disse, o ponto aqui é a glória de Deus. Você quer trazer glória a Deus? Você quer glorificar o nome soberano, santo, todo-poderoso, o nome dele? Eu quero. Você quer? Eu quero. E quando a mulher, sendo a glória do homem, quando ela não cobre sua cabeça orando e profetizando, ela está roubando e distraindo dessa glória que só se deve a Deus, porque o homem, a glória do homem precisa ficar coberta. E aí que está um problema. Porque na geração atual, a maioria de vocês foram ensinados, incentivados a expor sua beleza, mostrar sua beleza, revelar. Vocês foram incentivados a se enfeitar, se adornar. Eu estou falando para a mulher agora, tá? Se enfeitar, se pintar, se adornar. E esse desejo foi colocado dentro de vocês desde pequeno. Vocês nasceram nessa cultura, incentivando isso, provocando isso.
e foi ensinado a ter vergonha da sua beleza natural que Deus te deu. Ai de você se saísse de casa mal arrumado, não pronto. Mas estamos 10 minutos atrasados, 15 minutos. Não, eu preciso me arrumar. Aí os irmãos, o pai está lá esperando 30 minutos, 1 hora. Não, eu preciso me arrumar. Eu não posso sair de casa sem me arrumar primeiro. Essa é a nossa cultura. É como muitos são ensinados e educados hoje. E eu fiz uma pesquisa rápida. Descobri que apenas 14% das mulheres brasileiras não fazem maquiagem. Apenas 14%. Mais de 55%, mais de metade, gastam 15 a 30 minutos por dia para fazer sua maquiagem. É um esforço grande, um empenho grande nisso. E olha que interessante, numa pesquisa entre 16 mil mulheres, apenas 4,9% se sentirem satisfeitos com seu cabelo natural. Muita insatisfação, muita busca, muita procura, se enfeitando, se arrumando. E eu creio que a igreja brasileira, a igreja em geral, mas estamos no Brasil, é aqui que estamos, a igreja brasileira tem sido varrido por uma crise de vaidade. E eu fico pensando, se eu tivesse uma casa que eu precisava pintar uma vez por semana, eu ia ficar doido. Mas a mulher, ela toda semana tem que fazer suas unhas, tem que se arrumar, tem que se enfeitar, e no final do dia lavar seu rosto e tirar toda aquela maquiagem. Oh gente, que isso? E você sabe qual é o interessante, falando sobre a maquiagem? Numa pesquisa, eu não sou mulher, eu não entendo os motivos, mas numa pesquisa, apenas 4% dos homens falaram que são atraídos por causa da maquiagem da mulher. Apenas 4%. Vocês vão ver mais para frente, logo eu vou falar sobre isso, quantos são atraídos pelo cabelo. Não é 4%. Aí, você sabe o que Martim Lutero fala sobre a maquiagem e a beleza exterior? Sei que Martim Lutero não é palavra, nós estamos desviando um pouco aqui. Mas Martim Lutero, ele fala, coberturas para a cabeça, ou seja, o véu, são os adornos mais atraentes, honrosos, genuínos e necessários para as mulheres. Está aqui sua maquiagem. Está aqui seu adorno. Prosseguindo para o verso 2, voltando para o nosso assunto. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Isso aqui abre muitas perguntas. Perguntas que eu não consigo explicar e nem homens do passado conseguiam explicar. Mas vamos tentar abrir esse assunto um pouquinho. O Charles Spurgeon, ele fala, a razão pela qual nossas irmãs aparecem na casa de Deus com suas cabeças cobertas é por causa dos anjos. O apóstolo diz que a mulher deve ter um véu sobre a cabeça por causa dos anjos. Eu não estou vendo nenhum anjo aqui, mas existem. Ele não está falando por causa da cultura daquela época, não. Anjo é desde o início do mundo até hoje, ou antes. Eles transcendem culturas e épocas, ou será que anjo só existia naquela época? Não. Anjo ainda existe hoje. Está falando que a mulher, ela deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos.
Eu conheço uma irmã brasileira que leu essa passagem e começou a praticar. E quando ia na casa dos parentes, sua tia, que era espírita, não ficava o mesmo, ficava agitado e preocupado. Até um dia que ela foi nessa irmã e tentou tirar seu véu. Existe algo acontecendo ali que eu não consigo explicar. Eu não sei o que está acontecendo atrás das cenas. Mas a espírita, envolvido com coisas erradas, quis tirar o véu daquela mulher. E ela sempre fala, não, tira isso aí, eu não gosto disso aqui, pode tirar. Falava sempre assim. Eu ouvi o testemunho de um feiticeiro e veio alguém para ele e quis lançar um feitiço em alguém. E ele entendeu que era para fazer numa irmã que usava o véu. Aí ele falou, não consigo. Aquela mulher é intocável. Aí as pessoas, não é ela que eu queria, é outra. Ah, tá. Mas aquela mulher ali que usa véu, eu posso tentar de tudo, mas eu não consigo fazer nada com ela. Eu não consigo. Tá assim uma luz clara, só isso, mas eu não consigo fazer nada. De novo, eu não sei como explicar isso. São só apenas testemunhos. Eu sei de um outro testemunho, uma irmã que usava o véu, foi na loja, voltou para o carro, entrou no carro e começou a sair. E o homem, quando ela estava na loja, entrou no carro e ele, agora ele começou a mandar nela. Agora a gente vai em tal lugar e não sabem a intenção dele. Mas enquanto ela obedeceu e tal, ela estava atrás e ela dirigindo e indo em lugares mais afastados da cidade. Aí ele queria atacar ela e não conseguia. E tentou e não conseguia. Enfim, ele fala, pare o carro. Eu vou descer aqui, me deixa aqui. Eu não sei, mas eu estou tentando pegar você. Eu acho que é o véu. Você tem que tirar o véu. Ela falou, não tiro. E ele desceu do carro e ela foi para casa. São coisas que eu não sei o que acontece atrás das cenas, mas eu creio que tem a ver com este verso. A irmã, que tinha a tia espírita, ela ficou convencida que quando ele fala anjos, esse é o testemunho dela, ele fala tanto anjo bom quanto anjo má. Os dois estão assistindo. E o véu é um símbolo público diante dos anjos que eu estou no meu lugar. Eu estou aqui para obedecer a Deus. Ele é o meu poder. Se ele deixa, ele deixa. Se ele bloqueia, ele bloqueia. Mas eu estou debaixo dele. Você quer ter poder nas suas orações? Você quer profetizar com poder? Use então o sinão de poderio. Continuando, nós precisamos acelerar, porque isso aí, vou acelerar, tá? Todavia nenhum homem, verso 11, todavia nenhum homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. O que Paulo está fazendo aqui? Primeiro, ele está fazendo uma distinção entre homem e mulher. Segundo, ele está falando que há uma dependência. É por isso que eu não ligo com o movimento homossexual, porque vai acabar. Homem com homem, mulher com mulher, não gera futuro, não gera filhos, não tem como isso prosseguir, isso aí não tem força. Ele está falando homem e mulher, e são dependentes. Os dois dependem um do outro. E de novo, eu repito a dizer, ele está interlaçando os fundamentos da criação, homem e mulher, a criação de Deus e como Deus fez as coisas, com essa doutrina do homem ser descoberto e a mulher ser coberta. Agora, verso 13. Julgai entre vós mesmos, julguem.
É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Ele está falando aqui, em tudo que ele tem escrito até agora, julguem, raciocinem, pensem, o que ele está dizendo. Se você julgar segundo a cultura de hoje, se isso é os óculos, a sua visão do seu julgamento, você vai concluir que a mulher ela pode orar descoberta. Mas se você julgar segundo o ensinamento dele aqui, ele é claro em dizer que ponha o véu. Verso 6. Interessante que verso 14, ele vai falar algo que todo mundo concorda. É desonra o homem ter cabelo crescido. Eu acho que isso é aparente para todos nós. Você quer ter cabelo comprido, irmão? Assim, assim, assim? Eu não. Sai fora. Isso aí não. O único lugar na Bíblia que ele vai ter algum mandamento, ensinamento sobre isso, é aqui. Se a mulher, a igreja, quer tomar postura contra os irmãos terem cabelo comprido, que é bíblico, então eles têm que considerar a passagem toda. Ele está fazendo um apelo simples. Não é óbvio que a mulher é bonita com cabelo comprido? Não é isso? Como homem, eu sempre reparo as mulheres com cabelo comprido. Aquelas mulheres assim, ou até como homem. Mas a mulher com cabelo assim, eu reparo, eu noto, eu vejo. E elas já sabem que é linda, que é bonita. E não é óbvio, não é decente que o homem tem cabelo curto, isso não é lógico. Ele está fazendo um julgamento simples, e junto com isso, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É uma pergunta. Agora, verso 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Primeiro, você sabe, como eu acabei de falar, como ele acabou de dizer, que o cabelo comprido da mulher é uma atração, é uma glória. E o cabelo coberto, uma vez que é coberto, vai diminuir essa atração. Como eu estava falando antes, dos homens, apenas 4% reparam com a maquiagem, nota a maquiagem. Num estudo que foi feito, diz que 74% dos homens entrevistados indicaram que notam as mulheres por causa de seus cabelos. E 44% dos homens entrevistados disseram que o cabelo é a primeira coisa que notam em uma mulher. Eles estão apenas confirmando a palavra, o que está escrito aqui. Que o cabelo comprido da mulher é sua honra, é sua glória. É uma atração. Esses homens disseram que o cabelo é a primeira coisa que notam em uma mulher. Mais do que suas roupas, foram apenas 26%. Mais do que suas pernas, 25%. Ou maquiagem, 4%. O homem, ele repare, ele vê o cabelo da mulher. Descobrirem que os homens abordavam com mais frequência as mulheres dentro de um bar, onde eles fizeram um teste, que tinham o cabelo lindo e comprido, do que as mulheres de decote. Numa pesquisa feita pelo
Pantene, não sei como que fala, mas aquela marca de shampoo, produtos de cabelo. Eles fizeram essa pesquisa lá no mundo e sozinhos chegaram nessa conclusão, confirmando o que está escrito aqui, que o cabelo é a glória do homem, é a glória da mulher. O cabelo curto é a minha glória, tá? Verso 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E aí que muitos entram, tá vendo? Então, tudo isso aqui podemos descartar. E esse argumento eu tenho eu entendo mais. Eu consigo enxergar o que essas pessoas estão dizendo, mais do que o argumento cultural, porque o argumento cultural, ele nunca fala de cultura aqui, ele está falando da criação, da ordem das coisas, dos anjos, como acabamos de ver, ele nunca fala sobre cultura, mas aqui está escrito, o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, e agora, o que fazer com isso? O que entender agora? Eu vou te passar 4 razões de que ele não está falando que ela não precisa colocar o véu. 4 razões que isso significa que então podemos descartar tudo. Primeiro, se o véu é o cabelo, se o cabelo comprido é o véu, então não tem necessidade nenhuma de Paulo falar nada disso aqui. Não tem necessidade de ele escrever tudo isso, falando da mulher, do homem, criação, anjos, cabeça. Não tem necessidade de nada disso. Ele gastou todo o seu tempo explicando algo que... Segundo razão, se é isso que ele está dizendo, que o cabelo é o véu, então ele está contradizendo o verso 6, final do verso. Portanto, mas se para a mulher é coisa indecente, não, eu estou com o verso errado. Acho que é o verso 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Verso 6. Se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Ele está se contradizendo aqui. Imagine que o cabelo é o véu, então ele estaria falando, portanto, se a mulher não se cobre com o seu cabelo, que tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosqueasse ou rapasse, que ponha o véu. Mas não tem como você colocar o seu cabelo. Crescer sim, mas colocar não. Então, eu entendo que ele está falando de algo que você pode colocar e tirar. Eu não sei como interpretar de um outro jeito. Terceiro, e eu falei isso na pregação passada, que se o cabelo é o véu, então o homem ele tem que ficar sempre careca. Porque ele está com cabelo. E se o cabelo é o véu, ele não pode se cobrir. Então ele tem que ficar sempre careca. E o quarto, que é o mais importante a gente entender, é a tradução do versículo. Eu não vou entrar em detalhes, quem quiser se afundar pode se afundar, mas o NVI fala bem claro de uma outra forma. Fala assim: pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Essa é a tradução certa. Sem entrar em detalhes e palavras gregas, você que corre atrás disso pode se aprofundar, mas ele está dizendo que o cabelo é como um manto.
não é a mesma palavra véu que é usado no verso 6, é outra palavra grega. Então, ele está dizendo que o cabelo é como um manto, tem até certa cobertura, mas não é o véu. É como um manto, mas não é o véu. E ele vai encerrar o assunto no verso 16, e no verso 17 ele vai começar a tratar a Santa Ceia. No verso 16 ele fala, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E de novo, tem pessoas que vão entrar e falar, tá vendo? Deixa isso aí para o lado, não vamos ser contenciosos sobre este assunto e tal. E eu entendo, eu tenho compaixão, eu entendo isso, mas eu creio que ele aqui está dando sua última defesa, sua última base. Imagine que isso aqui fosse um trato da Trindade, fosse um trato da divindade de Cristo. Ele tem que ensinar isso para eles. E no final do assunto ele fala, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aí o pessoal ia falar, não, tá vendo? Ele está reafirmando essa doutrina da Trindade. Eles não brigavam sobre isso, eles simplesmente acreditavam, praticavam e faziam. Mas no assunto do véu, não é bem assim. Ele está falando, cada um para si mesmo, cada um escolhe. Não vamos ser contenciosos sobre isso. Ele está apenas reafirmando a igreja de Coríntios. Isso aqui nós fazemos nas outras igrejas e nós não brigamos sobre isso. Nós não discutimos isso. Isso aqui não é um assunto para se discutir. Se pode ou não. É um assunto para você praticar. Se tivesse um advogado que fizesse isso, trazer todas as suas evidências, deixar tudo claro e no final descartar, como alguns dizem que ele descarta aqui no verso 16, seria um advogado louco, um advogado não profissional. Paulo, no Espírito Santo, ele não ia fazer isso, ele não ia descartar, ele está reafirmando essa prática. Então, resumindo, versos 3 a 6, ele faz um apelo baseado na autoridade e submissão. Versos 7 a 9, ele faz um apelo baseado na ordem da criação. Verso 10, ele faz um apelo baseado no mundo espiritual, os anjos. Versos 13 a 15, ele faz um apelo baseado na natureza das coisas, no bom senso, julguem entre vós mesmos. E no verso 16, ele está apelando, ele está ensinando baseado na prática dos apóstolos e das igrejas. Ele está tratando este assunto de várias formas, vários lados. Tudo isso aqui não é por acaso. E para encerrar, eu quero tratar algumas perguntas comuns. Alguns vão dizer, é apenas mencionado uma vez na Bíblia, então não tem muita importância. 1 Timóteo 5,8 é a única passagem que ensina claramente que o homem tem que prover para a sua família. Isso não é importante? Isso podemos descartar? Não, o homem tem que ser homem. O pai tem que prover para a sua família. Por quê? 1 Timóteo 5,8. Mas e aqui? Mencionado apenas uma vez, mas está aqui, está escrito. Outros vão dizer, não, é uma questão de salvação. E eu conheço casos onde pessoas que acreditam nisso tanto que eles vão chegar e falar, a mulher que não cobre sua cabeça para orar ou profetizar, ela vai para o inferno. Não é o que ele disse aqui. Ele diz que ela desonra a sua cabeça. E aí a pessoa fala, não, mas não é uma questão de salvação.
para entrar no céu eu preciso estar com minha cabeça coberta? Não. Mas veja o zelo que as pessoas têm pelas coisas como escatologia. Fica discutindo, falando, mas não é uma questão de salvação, mas estão ali falando e brigando. E essa podemos descartar? Vamos reconsiderar, vamos reanalisar as nossas prioridades? Outros vão dizer que isso aqui é apenas para o culto. Mas ele é claro em dizer, no verso 5, que é a mulher quando ela ora ou profetiza. E no capítulo 14, 34 e 35, ele fala: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. A mulher não pode profetizar na igreja. Ele está falando aqui, fiquem caladas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Mas aqui ele está falando da mulher profetizar. Isso acontece fora da igreja, em casa, na rua, em outros lugares. Então, a igreja que vai ensinar que isso acontece apenas no culto, tem que responder essa pergunta, mas a mulher não pode profetizar no culto. Então, onde ela vai profetizar? Ela vai praticar esse dom em algum lugar. Ela tem que responder. Uma outra dúvida que alguém possa ter é: ela precisa sempre cobrir a cabeça? E em verso 5 ele fala: toda a mulher que ora ou profetiza. Interessante, uma detalhe para você pensar. Ele não diz a mulher quando ela ora ou profetiza, ele diz a mulher que ora ou profetiza. Então eu faço a pergunta: você é uma mulher que ora ou profetiza? Eu sou. Você quer ser uma mulher que ora ou profetiza? Eu quero. Então, que ponha o véu. Eu, como homem, falando de mim mesmo, entendendo o que está escrito para mim, que isso aqui não é apenas as mulheres, trata o homem também. Eu não gosto de ter minha cabeça coberta. De repente eu começo a orar. De repente eu tenho uma oportunidade de falar sobre Jesus, falar sobre Deus. E eu tenho que tirar. Eu prefiro, a maioria do tempo, não ter nada na cabeça, nenhum chapéu. Eu não sou contra alguém usar chapéu, não estou julgando, condenando ninguém. Estou falando de mim mesmo. E eu quero a mesma para minha esposa, que a qualquer tempo ela possa orar, profetizar, falar com ela sobre Deus, ou com outras pessoas. Então eu preciso ser descoberta e ela precisa ser coberta. Então eu, como homem, eu quero deixar esse exemplo de não ser pego com algo na cabeça, mas sempre viver pronto. E, por último, a pergunta vem: como cobrir? Bem, leia para você mesmo, uma vez você entendendo que é para você se cobrir, ou se descobrir se é homem, mas para se cobrir, como colocar o véu, como começar. Começa em casa, coloca o véu para orar em casa. Começa com um pano simples. Essa palavra aqui, que ponha o véu, vem da palavra cobrir-se, que vem da palavra secreta, esconder. O ensinamento aqui é para cobrir e esconder. E, pessoalmente, no meu entendimento do ensinamento aqui, isso é algo que eu tenho contra a CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Que todos os véus que eu já vi eles usando nos cultos deles, que eu já fui, e pela internet, o véu que eles usam é um véu meio transparente.
Não é 100% transparente, mas é meio transparente. Se pegasse aquele tecido e fizesse uma saia meio transparente, seria um escândalo. Não estaria escondendo ou cobrindo. Não estaria. Mas aqui o ensinamento é claro que ela precisa cobrir a cabeça. Então eu recomendo, pelo meu entendimento da palavra, que seja algo não transparente. Algo que de fato esconde, de fato fica coberto. O Martim Lutero, ele fala, a esposa não deve governar sobre o marido, mas estar sujeita e obediente a ele. Por essa razão, a esposa usa um ornamento na cabeça, ou seja, o véu sobre sua cabeça. O fundador da reforma, quem incentivou a reforma, quem iniciou a reforma, Martim Lutero, ele está dizendo que use o véu. Ele concordava com Paulo aqui, que isso não era, ele não pensava que era algo cultural, mas concordava com Paulo que era para a mulher se cobrir. O John Cotton, que era um puritano, ele fala, todos os membros da igreja devem se unir, os homens com suas cabeças descobertas e as mulheres cobertas. O Jonathan Edwards, ele fala, a vontade de Paulo é que os homens de Corinto, que eram convertidos e santos, estivessem de cabeça descoberta em seus cultos. E a partir de Paulo, todos os cristãos em geral receberam e praticaram esse costume. As igrejas cristãs, até os dias de hoje, na época dele, de Jonathan Edwards, essas igrejas se conformam a esse costume. O que o apóstolo transmite neste capítulo sobre o comportamento das mulheres nas igrejas não obrigava apenas as mulheres daquela época, ou seja, lá em Corinto, mas é obrigatório até hoje. O Jonathan Edwards, que pregou aquela pregação famosa, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele está ensinando o véu. Ele continua, todas as mulheres cristãs são obrigadas, pelo que o apóstolo diz aqui, a estarem sempre com as suas cabeças cobertas, durante o tempo de oração e outros exercícios religiosos. Eu tenho mais um testemunho de um teólogo da nossa época, que por muitos anos ele disse é algo cultural. Daí ele fala, lágrimas vieram aos meus olhos quando finalmente percebi que, sem querer, não foi a vontade dele, mas foi apenas a ignorância dele. Sem querer, estava ensinando algo contrário aos mandamentos de Paulo em 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Foi como se uma tonelada de tijolos caísse sobre mim, ao perceber que eu estava honrando o que Paulo chama de desonra, e me sentindo bastante confortável com uma prática que Paulo chama vergonhosa. Ele achava que isso era algo cultural daquela época, mas ele descobriu. E quando ele descobre, ele fica chorando. Eu quero louvar, agradecer e incentivar vocês, irmãs, que obedecem essa passagem. Vocês trazem glória a Deus. Eu admiro vocês que na nossa cultura, cultura vaidosa, que vocês tenham essa coragem de praticar isso. Mesmo ninguém entendendo, mesmo as pessoas até zombando, você tem essa coragem de se entregar a Deus de tal forma. Você sabe o que é o triste? Eu sei de muitos testemunhos de mulheres
que entenderam isso e começaram a praticar e foram zombadas dentro da casa de Deus. Triste. Vamos orar.